Foi a única oração que o Senhor deixou, meu Pai, quando o Senhor foi se apresentar ao Senhor Todo-Poderoso. Quando o teu filho estava aqui na terra, ele apresentou esta oração, dizendo e rogando ao Pai. E quando o Pai, ele deixou esta oração para nós, ele quis dizer, meu Pai, que esta oração foi uma porta aberta para cada um de nós. E todos aqueles, meu Pai, que estavam sem fé, todos aqueles que estavam oprimidos, e todos aqueles que não tinham, meu Pai, mais nenhuma saída, era somente orar o Pai Nosso perante ao Senhor, e tudo, meu Pai, daria melhor. É por isso que no Pai Nosso, meu Deus, o Senhor abençoa. É por isso que no Pai Nosso o Senhor livra. É por isso que no Pai Nosso o Senhor ensina. E nesta noite, Senhor, sobre, meu Pai, esta oração do Pai Nosso, meu Pai, que nós, meu Pai, caminhamos nesta palavra, apresentamos a Tua palavra e nesta noite, Senhor, o revestimento da palavra do céu. Nesta noite, meu Pai, está aqui o meu corpo, está aqui, meu Pai, o meu espírito, está aqui, meu Pai, a minha carne e a minha alma. Mas eu peço, meu Pai, para o Espírito, meu Pai, nesta noite, levar a palavra, meu Pai, diretamente no coração. Não o que eu queira falar, não o que eu queira, meu Pai, ministrar, mas que o Senhor ministra, meu Pai, em cada coração aquilo que necessita e precisa. Nesta noite, meu Pai, entra, meu Pai, no âmago, meu Pai, do antigo, meu Pai, do coração, aonde eu não posso entrar, Rabassumi, canta, Rabalamandai, o Senhor entra, meu Pai, com força e age, meu Pai, no sobrenatural, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural, porque para mim pode ser impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Nesta noite, Deus, abre as portas dos céus e visita, meu Pai, o coração e transborda o coração de cada um, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 14, e o versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22, amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui está aquele servidor abençoado, conhecido como Felicista Sério, glória a Deus, né? Uma bênção de Deus. Está aqui esse jovem também, graças a Deus, somos conhecidos ali da presença de Deus. Eu fico feliz dos homens de Deus passando também sobre este lugar cada vez mais e abençoando esse ministério. Aleluia. Que está nas mãos deste pastor de Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 14, e o versículo 22. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu rei. Deus é fiel e maravilhoso. Deus é grande bênção para mim e para você, amado. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Glória a Deus. Sara-me. Aleluia, glória a Deus. Restitui, me leva nas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer restituir nessa noite, amém? A igreja achou, diga amém? Amém. Glória a Deus. Livro de Mateus, São Mateus, capítulo 14, versículo 14, capítulo 14, versículo 22, amém? Eu vou estar lendo em nome do Senhor Jesus. Diz assim o versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram.
Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E o que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar em nome do Senhor. Amados, este texto que nós acabamos de ver é um texto muito interessante para a fé de um cristão. Porque quando Deus ele tem coisas em nossas vidas, Ele quer que nós usamos a fé. A fé, como foi dito aqui, é aquilo que você não pode ver. É aquilo que você não está vendo. É aquilo que você não está tocando. Mas você tem vista e prova que um dia você vai receber pelos olhos da fé. Os olhos da fé é aquilo que você imagina e você crê que você vai receber e não tem em suas mãos. Todo aquele que vive de fé, ele é abençoado por Deus. Porque aquele que vive por vista, nem tanto ele recebe aquilo porque ele acredita que ele está somente tocando. Mas Jesus quis nos ensinar que a fé é a ponte para os desejos de Deus. Ele quis ensinar que a fé é aonde nós recebemos a maravilha de Deus. Aleluia! Um homem que não tem fé em Deus, ele é uma pessoa triste, ele é uma pessoa caída. Porque ele vive sem perspectiva de vida, ele vive sem um pensamento, ele vive sem uma história para ele conviver e conseguir conquistar. E quando Deus ele nos ensinou através de Jesus Cristo, quando Jesus estava como homem, ainda que era Deus, mas estava no formato de homem aqui na terra, ele sempre estava mostrando o seu poder da fé. Jesus Cristo nunca quis mostrar o seu poder de Deus, mas padeceu como homem na terra, mostrando o seu poder de fé, como dizendo para os homens: olha, vou mostrar pelo poder de homem que homem também pode conseguir, que homem também pode confiar e pode crer, porque homem vai chegar no seu objetivo. Jesus não quis mostrar que ele era Deus para o homem, dizendo, claro, ele era Jesus, filho de Deus. Não, Jesus queria mostrar para a natureza humana que o homem que tem Deus no coração, ele pode passar por cima de tudo, ele pode andar por cima de tudo e ele pode alcançar tudo aquilo pelos olhos da sua fé. Porque se ele tem fé, ele pode alcançar o impossível, porque Deus ele é assim, agrada daquele que tem fé. E Jesus chama a todos. É o meu rei. Jesus chama a todos para estar na presença dele. Todos que estão na presença, todos que estão na casa do Senhor, alguns recebem milagre, muitos milagres mais do que outros. Talvez o seu milagre não veio ainda, talvez porque você tem duvidado. E quando você duvida da presença de Deus na sua vida, isso atrapalha. A dúvida é aquilo que você está dizendo: eu não creio nas promessas de Deus. Quando você vai com um pensamento duvidoso, você já está dizendo que Deus não sabe o que está fazendo, e você está dizendo que Deus não está à sua frente. Mas eu estou aqui lendo um projeto dizendo a palavra daquele que estava pregando a palavra. A palavra de Jesus Cristo não era para encher sardinha, não era para entrar nos ouvidos das pessoas e passarem em vão. A palavra que Jesus pregava era uma palavra contínua, que não somente ali entrava dentro do ouvido, mas ela entrava dentro do coração da alma e fazia morada. E quando a palavra de Cristo era pronunciada, havia muitas pessoas que ouviam a palavra de Cristo, mas alguns recebiam a palavra para o seu bom agrado. Talvez alguns construíam a palavra somente ali naquele campo, aonde as coisas não eram firmadas na rocha, mas vinha o vento e levava, vinha outro, com outras palavras, tirava da presença de Deus. E a fé que nós temos que ter em Cristo Jesus é aquilo que Ele deixou escrito para nós vivermos
temos que ficar firme na sua rocha, sem tosquear e sem sair da tua presença. Tem muitas pessoas que estão na igreja, tem muitas pessoas que estão há muito tempo na igreja, andam em dois caminhos, por quê? Porque não está firmado na fé da palavra. Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então muitas pessoas ouvem, mas não querem praticar aquilo que está ouvindo. Jesus quis que eles ouvissem. É por isso que muitas pessoas não têm êxito. E outras pessoas que você tem orado têm êxito, porque tem usado a fé. E é por isso que muitas pessoas que não estão jejuando, não estão buscando Deus que você está buscando, e muitas vezes alcançam alguma coisa. Por quê? Porque a fé foi aquilo, amado, que ninguém pode tomar. Nem Satanás pode tirar sua fé, porque se você tem fé, você derrota tudo. Um dia Jesus estava pregando o sermão do monte da montanha, dizendo que ele era o pão da vida, que ele era aquele que multiplicava os pães. Ele já tinha descido da multiplicação dos pães, e ele estava fazendo muito milagre, e os que estavam seguindo Jesus naquela época estavam querendo também para lucros, porque tem muitas pessoas, até hoje mesmo, você vê muitas vezes placas, aquelas placas que você vê, tem muitas pessoas que vê placas, anúncios que as pessoas veem aí na rua, falam: olha, traga a pessoa amada em 7 dias, traga uma pessoa, olha, leio a sua vida em tantos dias, eu leio o seu dia, eu leio a sua mão e trago. Tem muitas pessoas que leem isso, olha, faz simpatia naquilo, tenha fé naquilo, acende uma vela para aquilo, faz alguma coisa para aquilo. Tem muitas pessoas que ainda caem nesse ponto. E o único que pode trazer e fazer alguma coisa é Deus. Aleluia! Mudar a história de um problema é somente Deus. Ninguém traz ninguém a força para o seu lado, para o seu caminho. Se Deus colocou o seu esposo, a sua esposa, o seu futuro marido, a sua noiva, o seu noivo, se Ele colocou alguém ao seu lado, foi porque Ele preparou, não foi porque foi obras malignas que trouxe para estar com você. Nada apelativo na presença de Deus presta. Nada que não vem de Deus presta para a sua vida. Somente aquilo que foi mandado por Deus é que permanece e vigorece. Glória a Deus, aleluia! Nada disso. Então Jesus, quando ele estava pregando aquela palavra, as pessoas também queriam ter lucro com os milagres de Jesus. Porque quem não quer ter um santo milagreiro? Quem não quer ter um homem que faz milagre acontecer? Quem não quer ter um doutor espiritual? Quem não quer ter aquele que faz coisas grandes? E Jesus estava acabando de fazer muitos milagres, o milagre do pão. Ele já tinha acabado de pedir o pão para aquelas pessoas. E um dia ele também fazendo, nesse mesmo tempo fazendo essa obra, ele está diante do monte. E as pessoas vão adorá-lo. Alguns vão para adorá-lo, alguns vão para fazer o quê? Somente para ver se era homem mesmo que fazia milagre, e outros queriam ver se era verdade que ele fazia. E Jesus, como ele também é onisciente, onipotente e onipresente, mas ainda que não queria usar o seu poder de Deus, ele estava usando a sua perspectiva de fé, porque também dá para você ver, nós que somos líderes na presença de Deus, se chegar um irmão, ou chegar uma irmã e falar algum problema para nós já perguntamos para ele assim: olha, como é que está a sua vida com Deus? Como é que você está lendo a palavra de Deus? Você está buscando a palavra de Deus? Quando ele diz que está buscando a palavra de Deus, mas você vê também na hora como que ele está buscando. Talvez alguns está buscando somente para receber bens materiais. Talvez alguns está buscando só para poder receber o esposo e depois não vir. Talvez alguém só vem por vir porque acostumou para estar aqui. Mas para você vir para a casa de Deus, você tem que vir com amor, com alegria, ainda que Deus não realize os seus desejos, porque esta é a maior fé. Aleluia. Esta é a maior alegria de um homem que serve a Deus, porque ninguém engana a Deus. Deus está procurando seus adoradores que adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Se você tentar enganar a Deus, nós estamos enganando a nós mesmos, porque a Deus não se engana. A Deus ninguém se engana. Então, por isso, quando buscarmos, quando entrarmos na presença de Deus, dê sua fé, dê o seu culto racional, dê a sua bênção, dê a sua oferta mais agradável que a tua presença. Se apresente a Ele como um obreiro que sabe manejar a palavra de Deus como deve ser. Glória a Deus. Usando a palavra, ouvindo, pregando, lendo a Bíblia.
Muitas pessoas estão caindo porque não lê a palavra. Não vê os exemplos de Cristo. Porque a passagem de Cristo aqui na terra foi para nos ajudar do mundo cruel. E Jesus estava chamando a atenção de muitos homens naquele tempo. E acontece que os homens seguindo ele, e quando as pessoas começam a adorar demais, quando as pessoas começam a ficar muito em cima do outro, isso atrapalha. E Jesus sabe que somente a Deus merece toda a honra e toda a glória. Somente Deus merece toda a honra e toda a glória. E Jesus, ainda que ele era Deus, ainda que era filho de Deus, ele dava toda a honra e toda a glória somente a Deus. E um dia ele sentiu uma angústia. E ele queria também subir ao monte. E ele pediu para ficar sozinho. E ele subiu ao monte para orar. Só que os discípulos estavam ali fazendo a obra com ele. E muitos que estavam adorando Jesus naquele tempo ficaram esperando ele voltar para ele fazer mais milagre. Mas Jesus, sabedor do milagre, do milagre que ele estava fazendo, que ele estava alcançando alguns e alcançando a outros para a adoração verdadeira, mas alguns adorando para lucros e bens, Jesus subiu sozinho para o monte para rogar ao Pai. E Jesus sobe sozinho para o monte. Alguns ficaram esperando, mas os seus discípulos pegaram este barco e voltaram diante ao lado. Voltaram de novo para voltaram para Nazaré. Voltaram de novo. Só que deixaram Jesus lá no monte. Imagina, Jesus ainda ele era um homem. Jesus estava orando sozinho lá no monte. E os discípulos deixaram Jesus. Como é que você vai com uma pessoa para um lugar e você vai junto com ele, chega lá, ele se perde lá e você vem sozinho e deixa lá? Imagina. Mas eles sabiam que Jesus não era como qualquer um nessa parte, porque Jesus tinha fé. Jesus não ia pelo embalo do outro. Jesus não fazia porque o outro queria fazer e ele também caía no mesmo em fazer. Não, Jesus fazia aquilo que Deus mandava. Usar a sua fé. Deus mandava Jesus usar a fé dele. E era isso que Jesus queria mostrar. Olha, não vai por mim não, mas vai pela fé em Deus. Vai fazendo por onde fazer pela fé em Deus, porque eu também sou homem. Vou para o monte sozinho orar. E veja o exemplo de Jesus. Quando muitos começaram a adorar, ele foi adorar a Deus lá no monte. Aleluia, Senhor. E cai a noite, na quarta vigília descendo, os discípulos já estão voltando e a alguns estádios muito longe do barco. À noite, está Jesus andando sobre o mar. Quando eu vejo Jesus andando sobre o mar, é uma das coisas maravilhosas que somente um homem na terra conseguiu andar sobre o mar, ainda em carne. Ele queria ensinar que eu e você poderia andar sobre os problemas e até se quisesse andar por cima do mar, sobre as águas. Espiritualmente dizendo, quando ele fala assim, olha, andar por cima das águas, é claro que a sua fé tem que estar bem firmada mesmo nele, porque hoje em dia para o homem ir lá talvez descer no litoral e querer andar ali no mar, pegar aquelas ondas e sair andando, eu creio que temos fé para isso, mas até hoje não busquei, ainda não vi nem homem depois de ver tentar fazer isso. E aconteceu o seguinte, que Jesus estava andando e os discípulos sabiam que tinha deixado Jesus, mas estavam voltando, porque Jesus sabia se virar. Porque Jesus não precisava de ajuda daqueles que ficassem bajulando. Jesus não queria que ninguém ficasse bajulando ele, mas queria que prestasse atenção na palavra dele. E Jesus estava andando sobre o mar, sobre as águas, e estavam os discípulos dentro daquele barco. Quando olham, vê aquele homem andando sobre a água. Eles ficaram atônitos pensando que era um fantasma. E ainda ficaram com medo. Ficaram pensando que era um fantasma ali. Mas Jesus gritou de alta voz para não temer, porque era ele. E eles conheciam a voz de Jesus.
Mas sempre na casa do Senhor tem um audacioso. Na casa do Senhor, da rábia subicanta, ainda que você não entende, porque tem alguns que alcançam mais vitória que o outro, mas sempre na casa do Senhor tem um que é audacioso, que não tem medo do mar, não tem medo da aflição, não tem medo de andar por cima, ainda que pareça que ele está por baixo, ele ainda sempre anda por cima, ainda que ele está machucado, ainda que seu coração está ainda passando por um processo difícil, ainda ele não abaixa, ainda ele vai como soldado, a luta avante até o final, andando por cima. Porque quem tem Jesus Cristo anda por cima. Glória a Deus. Quem tem Jesus come o pão, não come a migalha. Quem tem Jesus, ele tem um novo nome. Quem tem Jesus tem uma paz que o mundo não dá. Quem tem Jesus tem uma nova vida. Quem tem Jesus anda em novidade a todo momento, passando as dificuldades, mas não buscando as coisas materiais deste mundo. Ainda hoje, quando eu estava vindo agora para a casa do Senhor, aí estava um grande carro muito lindo, um Pajero. Eu falei assim: Senhor, olha como que o homem ele estima algo material. Um veículo é muito bom sim, mas o veículo ele é bom para me levar até a sua casa, me levar até algum lugar onde eu vou trabalhar, ou onde eu vou passear, mas isso não é nada para mim. Maior é a sua presença, porque veículo vai acabar, veículo vai quebrar, veículo pode até vencer a vida de alguém, mas o importante é servir o Senhor. Ainda que não temos os bens materiais, mas maior é ter o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor queria que nós vivêssemos o poder da fé. Só que Jesus estava andando e os que estavam ali no barco ficaram atônitos. Falaram: é um fantasma. Mas Pedro é um daqueles irmãos que ninguém dava nada, é um daqueles irmãos que foi duro de coração, mas era um irmão que Deus queria receber e colocar o Espírito de Deus mesmo. E Pedro falou assim: olha, se for o Senhor, manda que eu vá até ele com o Senhor. Amado, tem muitas pessoas que pregam sobre esta palavra de Pedro, e prega que Pedro, para nós não sermos como Pedro, um homem de pouca fé. E eu prego diferente, prego ao contrário, porque se todos os homens fossem igual Pedro, eles alcançavam a fé, porque Pedro foi o único que disse assim: olha, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor, manda que eu vá até ti. E o Senhor chamou Pedro: vem Pedro até mim. Talvez ele pensou que Jesus não ia mandar ele: olha, não Pedro, isso não é para você, isso é para mim que é filho de Deus, isso não é para você Pedro. Mas Pedro teve uma coragem naquele momento e pediu para o Senhor: se é o Senhor, manda aqui que eu vá até a tua presença. Aleluia, meu rei. Pedro andou até Jesus. Glória a Deus. Quando chegou perto de Jesus Cristo, havia na cantarabia sube ao vento do mar, e seu pé começou a esvaiar e começou a afundar no mar, e ele pediu para o Senhor socorrer. Mas o que eu quero entrar nesse pequeno tópico, amado, na vida de cada um de vocês é o seguinte: o importante não é porque Pedro estava afundando, porque Pedro foi ainda andando até Jesus, até chegar a Jesus. Pedro andou, mas entre os 12 foi o único que chegou até Jesus e depois voltou para o barco com Jesus andando. E é isso que eu quero dizer para você. Quando Jesus disse: olha Pedro, homem de pouca fé, ele quis dizer assim: lógico Pedro, que diante de mim você tem pouca fé mesmo, porque eu sou o dono da fé, e maior do que eu não tenho. Perante mim você não é maior. É claro que a tua fé perante a minha é menor que a minha, mas a tua fé perante as 11 que estão aí te olhando é menor, porque você ainda, Pedro, foi um homem de pouca fé, mas sobre dizendo, pela sua fé foi audacioso que alcançou e chegou até Deus. Glória a Deus. Não conheço outro homem que andou sobre o mar. Não conheço outro homem que andou sobre o mar, somente Pedro. Tem pessoas que pregam e falam muito do apóstolo Pedro, mas foi um homem que ninguém dava nada. Jesus, ele faz assim, crente. Jesus, ele faz assim. Olha, poderoso aquele que tem fé em Cristo. Ele pega aquele que não é, para confundir para aquele que pensa que é. Ele pega aquele que é louco para confundir com o sábio. Ele pega aquele que não tem coração, que não tem
condição, que não tem coisas para entregar. Aleluia, meu você rei. ser um abençoador que planta ainda um e pode colher 100. Como Jesus, ele faz assim com você, amado. Ele só quer que você abra o seu coraçãozinho. E quando você abre o coração para ele, pode deixar na mão dele. Pode deixar na mão dele, porque ele te usa, vaso. Ele te usa e te levanta e diz assim: olha, xarabandaia sumi, candarabandaia chega. Somente tenha fé em mim, porque daqui em diante eu que te levo. No teu barco sou eu que te levo. Não se preocupa não. No teu barco sou eu que te levanto. No teu barco sou eu que abro fronteira. No teu barco sou eu que pego a tua mão no teu remo e levo você à tua presença. Rabambaia sumiana rabambaia. Estacarabambaia sumiana. Glória a Deus. O segredo da vitória é alcançar o Senhor. O segredo da vitória é você ter fé no Altíssimo. O segredo da vitória é você alcançar. Deus quer que você abra somente o coração, amado. Mas, amado, eu abri o coração e como que o Senhor ainda não fez. Se você abrir o coração para Ele, Ele vai andar e vai fazer a diferença. Talvez hoje você chegou aqui, olha, amado. Talvez você hoje chegou com o coração. Talvez você levantou hoje, dia de domingo, dia nublado, chovendo. Ontem estava calor e hoje já está nublado. Mas para Deus não tem estação de tempo. Porque Ele faz a diferença. Porque o tempo de cantar, chegou na tua vida. O chega da Candarábia, a Shekinah de Deus chegou na tua vida. Quando a Shekinah de Deus chega na tua vida, não importa. Pode ser no tempo de verão, pode ser no tempo de inverno, pode ser no tempo da primavera, pode ser no tempo do outono. Mas quando a bênção de Deus te alcança e chega até você, sai de baixo, Satanás, porque você está com a couraça da justiça, porque você está com os pés reluzentes, com aquele que tem da Candarábia assume o poder e fogo da justiça. Ninguém pode matar aquele que tem fé. Jesus ensinou isso. Tinha 12, somente um foi audacioso e entrou na presença de Deus. Sempre, amado. Deus não precisa de multidão. Deus não precisa de multidão para te abençoar. Aliás, você não precisa de multidão para te abençoar. Você sozinho pode fazer um estrago na vida do espiritual sobre o marido. Você sozinho, ainda que você não acha que você não é ninguém, você faz um estrago no plano espiritual de Satanás. Você, com a tua fé, você acaba ainda com tudo que Satanás faz, porque se Satanás vem com várias armas sobre ti, até mesmo na tua vida, no teu lar, na tua casa, você com uma arma de Deus que Deus te emprestou, você acaba com tudo, porque uma arma de Deus destrói tudo, amado. E qual a maior arma que Deus entregou para mim e para você? É a fé. A fé é a arma que Deus entregou para mim e para você, que nada, nem profundidade, nem altitude, nem anjos, nem potestade, nem marido, nem esposa, nem filho, nem ladrão, nem traficante, nem vício, nem nada nesse mundo pode fazer você parar. Só quem pode fazer você parar na sua vida espiritual com Deus é você mesmo. Dizendo que não é ninguém, dizendo que não vai chegar, dizendo que não é para você, dizendo que isso não é para você. Mas esse negócio de estar na tua presença, buscar a tua presença, não é comigo. Isso é para outro, isso é milagre grande. Deus tem um milagre grande para você, amado. Deus está gerando um milagre tão lindo e tão belo. Hoje vai começar uma nova semana. Hoje é domingo e está começando uma nova semana na sua vida. Eu vou profetizar para você, amado, que até a semana que vem, ou até quando Deus querer mesmo te entregar o teu milagre, mas eu profetizo até a próxima semana que você vai ter uma resposta. Você vai ter uma resposta do céu que vai descer quentinha e você vai dizer: oh, glória, rabandara, açúcar, como é bom ter fé em Deus. Deus vai realizar o teu sonho através da tua fé. Eu estou vendo Deus realizar sonho
através da tua fé. Aleluia. Deus tem sonho múltiplo. Deus tem sonho para todos. Deus tem sonho para todos. Talvez, não, pastor, você não conhece a minha vida. Você está pregando porque você não conhece o que eu estou passando. Jesus é o psicólogo, amado. Jesus é o médico. Jesus é o professor. Fica melhor com isso. Jesus é o pescador. Jesus é o amante. Jesus é o amigo. Tem Jesus para todas as coisas. Jesus é a porta de saída. Ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta, e aquele que entra acha pastagem, se alimenta e sai feliz como um bezerro novo. Deus está falando para você que você vai entrar mais uma vez pela porta e vai sair como um bezerro novo pulando, como uma criança pulando, porque você é uma criança na presença de Deus. Você vai se alegrar tanto, você vai colocar um sorriso ponta a ponta ao seu rosto, e você vai se alegrar tanto, porque o que Deus está revelando, está para te entregar, é coisa grande. É coisa grande que Ele está preparando. Não temas, espera mais um pouquinho, porque o Senhor está trabalhando. Parece que Ele está em silêncio, parece que Ele não está olhando o que você está passando, mas Ele está olhando. Ele é seu Pai, Ele está olhando e vai te entregar coisa grande. Aquilo que você pensou no singular, aquilo que você pensou em um só, Deus tem um plural para você de bênção. Deus tem uma janela do céu para te entregar. Deus abre janela para você e para todos aqueles que pensaram que você ia ser destruído. Deus abençoa você e abençoa aquele que tentou te destruir. A tua bênção vai ser tão grande, porque até os seus inimigos vão prover da sua vitória. Eles vão contemplar a sua vitória. Eles vão contemplar, não se preocupa não, eles vão engolir o que eles falaram. Vão engolir. Talvez fala para você: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Você não busca. Cadê o seu Deus? Você não tem buscado, será que Ele não está ouvindo? A Bíblia diz que Elias estava junto ali aos profetas de Baal. Elias ainda caçou. Elias zombou do povo ali que estava ali diante de Baal, do Deus de Baal. O nosso Deus não é o Deus de Baal, não, amado. A Bíblia diz que Deus não está com o seu ouvido tapado para aquele que está clamando a Ele. A Bíblia diz que a sua mão não está encurvada ou encravada para aquele que não pede que Ele o abençoe. Porque o ouvido de Deus está limpo para ouvir o que você está pedindo. A mão de Deus está se dizendo: prossiga, prossiga, porque Deus já deu sinal. Muitas pessoas vão ter visão de Deus, porque Deus vai mostrar assim uma mão linda, brilhante, dizendo assim: prossiga, 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 porque o que você tem para receber o teu alvo é muito grande, muito belo que você tem. É um caminho belo que você tem para receber. Aqueles que não têm fé, eles olham para Cristo na cruz como um derrotado. Mas para aqueles que têm fé em Cristo Jesus, amado, quando eu vejo Jesus Cristo descer o seu sangue, morreu ali na cruz do Calvário, eu vejo a nobreza de um homem que crê no seu Pai. Porque além daquela cruz tem um reino. E Ele não é egoísta. Ele não é olho gordo. Ele não tem olho gordo. Ele não tem inveja. Ele não ultrapassa. Aliás, o desejo de Jesus é que você seja mais do que Ele. Quem é que pode ser mais que Jesus? Ninguém, amigo. Mas Ele diz: se você crê, aquele que crê em mim ainda, aquele que faz a minha vontade fará coisas maiores do que quem é que pode fazer isso? Porque hoje você encontra muitos homens querendo ser mais do que o outro, querendo aparecer mais do que o outro, mas o que tinha que aparecer nunca se apareceu mais do que ninguém. Ao contrário, sempre serviu e se diminuiu. O segredo da vitória é a humildade. É você ter fé e ter humildade. Porque sem fé e humildade você não vai chegar em lugar nenhum. Sem a fé e a humildade você não vai entrar em lugar nenhum. Temos que ser humildes. Temos que ser uma pessoa muito mais humilde
sua veste, o que você tem na sua casa. Eu não quero saber o seu móvel. Eu quero saber se você anda de ônibus. Eu quero saber se você tem bom emprego. Eu quero saber se você tem alguma coisa material grande, se você tem grandes propriedades. Mas o que eu quero saber é se você tem fé e humildade para receber as coisas de Deus. Porque a maior bênção que tem na vida do homem, irmão, é ter Cristo. E através da fé que você crê. Um dia estava Tomé. Tomé não estava junto com os homens. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Tomé também foi audacioso. Tomé foi um homem também audacioso também. Porém, Tomé, o que aconteceu com Tomé? Ele queria ver. Sabe por que Tomé queria ver? Porque se ele era um dos 12, por que Jesus mostrou para Tomé e não mostrar para ele? E Tomé também foi cego. Mas pastor, você está pregando que aquele que não viu por vista, aquele que não toca, é aqueles que não tocam que vai receber, aqueles que não viu, mas que não vai receber. Não, eu quero dizer assim, amado. O segredo da sua vitória é você alcançar a presença de Deus para você. Aleluia. É você chamar a Deus do seu jeito. Você não precisa chamar a Deus como o presbítero Ricardo. Você não precisa chamar a Deus como o pastor André. Você não precisa chamar a Deus como o pastor André. Você não precisa chamar a Deus como nossa missionária. Você não precisa chamar a Deus igual a uma pessoa. Seja você mesmo. Amém. Seja você mesmo. Na sua pequena oração. Porque para Deus não tem carne, para Deus não tem raquetarabia, subcarteiras. Para Deus não tem supercarne, mas para Deus tem diferença de fé. Porque quando tem um coração contrito, um coração quebrantado na presença de Deus, ele se move o coração de Deus. Eu nunca vi um coração quebrantado, ainda que você esteja errado, ainda que você esteja passando por algum processo, eu nunca vi um coração quebrantado que não toca o coração de Deus. Pois Tomé tocou também o coração de Jesus. Por que ele apareceu para os outros 11? E ele que era também um dos 12 e não apareceu para ele? Tinha que aparecer para ele também, como não? Porque ele também tinha que crer, porque Jesus estava naquele momento. E sabe por que Tomé viu? Porque era tempo de ver naquele tempo. A fé estava vista. A fé estava vista. E Jesus falou assim, e quando Tomé viu Jesus Cristo, o que aconteceu com Tomé? Ele se ajoelhou e logo agradou e gloriou e adorou Jesus. E tocou nas chagas. E Jesus disse assim, olha Tomé, tu veio, tu crê porque tu viste. Mas haverá um povo, haverá uma nação, haverá uns filhos, que é aqueles que, quando nós discípulos pediram para estar ao lado de Jesus, e era uma coisa muito grande, que até a mãe daqueles discípulos pediram, mas Jesus falou que não estava reservado para eles, mas estava reservado para uns de outro tempo. Eu não sei quem vai sentar perto de Jesus. Eu creio que eu quero sentar perto de Jesus, eu creio que o presbítero também quer sentar perto de Jesus. Quem não quer sentar perto de Jesus naquele grande dia ainda ser abençoado por ele? Pelos olhos da fé, todo mundo quer ter. Mas Jesus, ele quis abençoar, mostrando que naquele tempo era tempo de fé. Naquele tempo era tempo para ver, para crer. Naquele tempo tinha que ver porque Jesus estava lá como homem. Então tinha que ver. Hoje, as coisas são diferentes. Naquele tempo, para crer nele poderia ser mais um dos falsos profetas. Era difícil também para crer também. Hoje, pelo Espírito Santo, você crê que Jesus foi crucificado. Você nunca viu Jesus crucificado. Você não viu aquela história. Você não estava lá naquele tempo. Mas quem tiver essa fé para crer que Jesus foi crucificado? Foi eu que coloquei essa fé em você? Foi o presbítero colocar essa fé? Claro que nós colocamos através do dia reavivando a palavra no seu coração. Dizendo os textos da Bíblia, ministrando, reavivando, colocando mais uma vez, olha, Jesus está voltando, Jesus morreu na cruz pelo seu pecado, Jesus te ama. Nós todo o tempo pregando isso, para sempre reviver a fé, porque a fé vem mesmo pelo ouvir a palavra. E se você não ouvir ou ler a palavra de Deus, você vai ficar caído. Vai ser um cristão frustrado, vai ser um cristão que não tem fé, porque não lê a Bíblia e não busca. Então, quando você lê essa escritura e vê homens como Pedro,
como João, como o apóstolo Paulo, como Abraão, como Josué, como Moisés, como Sansão, como grandes homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, homens que você lê na Bíblia e você fala, se esses tiveram fé, os homens do Novo Testamento, do Torá, tiveram mais fé em Cristo porque não viram. E os que estão nos últimos tempos, que é a igreja, nos últimos tempos da última hora que é nós, não vimos e temos fé. E a igreja que viu meio tempo, que viu Jesus Cristo, teve fé porque viu, mas maior é aquele, os últimos serão os primeiros. Eu e você não conhecemos Jesus, não tocamos. Não tocamos Jesus Cristo. Mas através da palavra nós sabemos que Ele existe. Através de você eu vejo Jesus Cristo. Você quer ver Jesus Cristo? Olha para você. Olha para o seu semblante quando você era sem Cristo e hoje você olha para você como você é. O que Cristo não faz? Olha para você quando você era sem Cristo. Pega alguma foto, alguma fotografia, presbítero, para ver como você era. E olha as outras fotografias, talvez você não gostava de usar um terno como eu, uma gravata, colocar um sapato social, como que eu gostava de usar um bermudão, a cabeça no quadradinho, guardava um molde ali do corte de cabelo, uma bermuda, uma regata. Não que isso seja um pecado quem gosta de usar. Mas olha o seu comportamento hoje pela fé. Deus te muda nos seus atos, você não fica tão exposto. A mulher não fica tão exposto para o mundo. A mulher é mais fiel para o marido é mais fiel para a sua esposa. Ele já não pensa em traição, a mulher não pensa em traição, ele pensa o quê? No alto. Ele tem a fé em Cristo, que em Cristo muda tudo. Se você está nessa vida, tudo na sua vida, se você está em Cristo, tudo na sua vida vai mudar. Porque através da fé, quando você vê um homem de Deus pregando a palavra de Deus, absorva aquilo que for de bom para você. E aquilo que não for, não precisa excomungar ou murmurar. Deixa passar. Usufrui daquilo que é bom para você. Se alguma coisa serve para você, pega nessa noite. Porque nós não estamos aqui para agradar o homem, mas estamos aqui para agradar a Deus. Estamos aqui para dar sermão para os homens, mas quem dá a palavra é Deus, porque corta a gente. Então usa a tua fé. Usa a tua fé nele, porque você vai ser abençoado. Usa a sua fé. Eu estava falando com Deus assim. Antes vai fazer 6 meses que eu estou nesse emprego. E eu estava trabalhando, como falei, 4 anos e meio no emprego. E Deus, Ele nos prova a nossa fé. Tem muitas pessoas que estão trabalhando em seus serviços grandes aí, né, Deus? Tem pessoas que estão bem empregadas. Tem pessoas que têm grande comércio. Tem pessoas que estão bem estabilizadas. Mas ele nunca pensa que aquilo vai acabar. Ele pensa que aquilo é a sua segurança, ainda que é servo de Deus. E todo servo de Deus, sabe por que você vê muitos servos de Deus que muitas vezes estão em cima e Deus também abaixo, também tira tudo que ele já tinha construído? Porque muitos desses servos de Deus não colocam a sua força em Deus, coloca a tua força no seu trabalho, coloca a sua fé na sua força. E isso Deus Ele nos prova. Um dia eu estava falando com Deus, estava 4 anos e meio nesse serviço, e faltando uma semana para mim sair desse serviço, Deus estava falando comigo muito forte com fé. Deus falou assim: filho, eu vou ter que te provar uma coisa, meu filho. E eu falei assim: pai, aonde tu quer me provar? Ele falou assim: olha, eu vou tocar em alguma coisa sua. Você está preparado para isso? Eu falei: Senhor, estou. Você está preparado mesmo? Eu falei: estou, Senhor. Então eu vou tocar no seu trabalho. Eu vou tocar naquilo que você tem estabilidade. E eu falei assim: pode tocar, Senhor. Amado, eu saí de um serviço de 4 anos e meio sem R$1 na época. Há 1 ano atrás disso. Saí sem R$1, mas Deus falou assim: ó, pode sair. Você tem fé em mim que eu vou abrir outro maior e vou te abençoar? Aleluia! Você tem fé em mim que eu posso abrir outra porta? Eu falei: Senhor, pode fechar essa aqui, porque se o Senhor está falando que vai abrir outra porta, eu vou ter fé no Senhor. Amado, aconteceu que eu saí ainda por justa causa nesse emprego, um emprego que eu nunca faltei, 4 anos e meio, nunca faltei. Até os meus atestados
eu colocava nos finais de semana. Não ficava por um. Paguei tudo. E saí ainda como um escarnecido. Saí como uma pessoa que briga. Porque, ainda que eu não briguei, mas saí por justa causa de um emprego. Não é para. Você sai por justa causa de um emprego por quê? Porque você talvez briga, talvez você faz alguma coisa. Mas eu saí injustamente por justa causa. Por justa causa por quê? Porque Deus falou para mim que ia me provar. E naquele Deus falou assim: filho, eu quero que você coloque a tua fé somente em mim. Porque eu sou a porta. Eu abro e fecho a porta. Naqueles dias eu saí do emprego. Eu lembro quando estava começar minhas contas para me pagar, para me fazer. Ele também queria dar dízimo, e estava fazendo a obra lá no Jaçanã, onde era o ministério que eu estava. Falei: Senhor, eu não tenho nem R$1, Senhor. Há uma semana atrás eu tinha 4 anos e meio para receber se eles mandassem. Olhei para o bolso assim, puxei de um lado, puxei do outro, nem R$1. Lógico, tem pessoas na nossa casa que trabalham, até alguém que trabalha, mas você tem que passar a sua prova, porque se Deus quer que você passe, é para você passar, para você aprender aqui, para depois você ser exaltado. E logo aquilo, amado, Deus, Ele me provou e falou assim: filho, espere somente em mim. Aleluia, meu rei. Tudo que você tem nessa terra é vaidade. Não se preocupa do que você vai comer, o que vai alimentar, porque vem de mim o alimento. Amado, eu fiquei 7 meses desempregado. As contas vieram e Deus abriu outra porta muito grande, graças a Deus, da qual eu já estou com 6 meses nesse emprego. É um serviço, graças a Deus, que eu não saio mais de madrugada como eu saía. Não pego mais estradas de madrugada no Jardim Tremembé, onde que eu passava por meio de tiroteio, por meio de balas perdidas, que eu saía 4 horas da manhã, passava pelo Jardim Jaçanã, Jardim Brasil, aqueles lados ali que era boca quente no final de semana. E hoje, graças a Deus, eu saio um pouco mais tarde, a família dorme um pouco mais tarde, chego mais cedo em casa, faço um serviço leve, mais do que eu fazia, e eu falo: Senhor, qual é a garantia de somente crer no Senhor? O Senhor falou: é descansar, meu filho. É ter fé em mim e descansar, somente isso. O seu trabalho comigo é descansar. Eu te chamei para descansar em mim, amém. Glória a Deus, aleluia. Amado, tem tantas pessoas quebrando a sua cabeça. Tem tantas pessoas quebrando aí seu miolo, os seus miolos, seus neurônios com as coisas aí. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou viver amanhã? Se fechar a porta amanhã, o que eu vou fazer? Eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho aluguel, eu tenho a conta que vai vencer, eu tenho fatura, eu tenho parcelas a pagar. Não se preocupa, usa a tua fé, porque a fé é o dinheiro espiritual. A fé é o dinheiro espiritual. Você não precisa ter dinheiro. Eu costumo dizer e sempre pegar que nós não precisamos de dinheiro, porque dinheiro é para mamon, mas nós precisamos de fé, porque fé é dinheiro espiritual. E quando o homem tem fé, ele alcança todas as coisas. Ainda que você não tenha dinheiro para comprar um carro do ano, como já vi muitos testemunhos, pessoas entregando chave de carro de 75 mil reais, de 80 até 100 mil reais, pessoas entregando, quando ainda pessoas que moravam na periferia, no meio de barracos e favelas, chegando a pessoa abençoando com casa de 100 mil, 200, 300 mil reais. Deus, ele tira daquele que não tem, daquele que tem para dar quem não tem. Quando você usa a tua fé. Aleluia, Jesus. Então dependa de Deus. Você está trabalhando, amém, vive a sua fase. Você está ganhando bem, vive a sua fase. Você está passando por necessidade, vive a sua fase, porque tudo é fase, vai passar, tudo é fase, vai passar, porque Deus não vai deixar você morrer no caminho. Talvez o que você está passando aí, você fala: Senhor, não vou conseguir, não vou suportar. Deus está falando: é fase, você vai passar por essa fase. E vai chegar, você não vai ficar no vale por todos os tempos, não. Porque para você
você ser aceito primeiro, você tem que ser rebaixado primeiro, para depois ser exaltado. Ninguém é exaltado na presença de Cristo sem ao menos passar pela aprovação dele, porque ele te prova. Seja aprovado por Deus. Deixa Deus ver aonde você chega, porque Ele não dá uma prova na hora que você não possa suportar. Creia somente, tenha fé. Ele está tomando o barco, o remo da sua vida. Não tem dúvida essa noite. Amém? Talvez não era isso que você queria escutar, mas é isso que o Espírito Santo